E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Rafael mais uma vez. E hoje eu vim responder a pergunta de uma pessoa que me procurou para saber como que fazia para validar diploma de uma determinada profissão aqui na Irlanda, outras perguntando sobre como fazer para trabalhar como cuidadora, etc e tal. E aí me levou a pensar na estrutura do ensino da Irlanda, na forma de reconhecer a sua formação de outro país e tal, e aí eu resolvi gravar esse vídeo. Você acha algumas coisas parecidas na internet, gente discursando a respeito, muito instrutivo, muito bom por sinal, mas eu queria gravar o meu vídeo. Então vamos lá. Você está vindo do Brasil ou de qualquer outro país, tem uma formação, seja ela qual for, e aí você quer exercer sua profissão na Irlanda, mas não sabe como, não sabe se sua profissão existe na Irlanda e por aí vai. Então a primeira coisa que você tem que lembrar é, você vai ouvir muito falar sobre duas siglas aqui. Uma dessas siglas é a FETAC em inglês, e a outra é QQI. FITAC é um centro que, na verdade, é um órgão do governo que tomava conta do ensino na Irlanda, e ele estratificava esse ensino em várias categorias e classificava cada formação numa categoria dessas. Essa classificação ela ia de 1 a 6, e vamos supor, você fez um curso de técnico de enfermagem aí no Brasil, veio para cá e você tinha que fazer a equivalência dessa formação sua lá aqui na Irlanda, para saber exatamente onde que você enquadrava no sistema de ensino da Irlanda. E aí eles pegavam a sua formação e categorizavam de alguma forma nesse FITAC, e aí era encaixado, por exemplo, no número 5, o que equivale ao curso de cuidador de idosos na Irlanda. E aí, baseado nisso, você poderia trabalhar como cuidador de idosos na Irlanda. E assim era feito sucessivamente com todos os demais cursos. Porém, esse órgão, esse FITAC, ele deixou de existir no fim de 2012, mais precisamente novembro de 2012. E no início de 2013, o QQI, que é um outro órgão do governo, tomou conta dessa classificação, desse campo aí da educação na Irlanda, e eles desenvolveram uma nova categoria, uma nova tabela de categorização, melhor dizendo, desse ensino. Essa tabela é chamada de NFQ. Você vai ver muito isso na internet aí quando você estiver fazendo suas pesquisas. E essa categorização nova ela vai de 1 a 10. Um novo sistema, uma nova forma de fazer essa equivalência dos estudos fora da Irlanda, na Irlanda. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do técnico de enfermagem no Brasil. Ele vem aqui hoje, ele vai ter que fazer a equivalência da formação dele para saber qual que é o nível dessa formação aqui na Irlanda e para saber o que ele está apto a fazer ou não em termos de trabalho. Então ele vai buscar esse órgão, né, vai ter a forma específica de fazer essa categorização que eu vou ensinar daqui a pouco, e aí ele vai descobrir, por exemplo, que a profissão dele, a formação dele equivale ao nível 5 do NFQ. E aí o empregador vai pegar essa formação, vai olhar a equivalência e falar, ó, você está apto ou não está apto a exercer essa profissão aqui na Irlanda. Geralmente as pessoas procuram esses órgãos, eles fazem a equivalência dessa forma quando não existe um órgão, um conselho trabalhista que tome conta dessa profissão, que determine as diretrizes dessa profissão na Irlanda. Por exemplo, enfermagem. Enfermagem é uma profissão que possui um conselho trabalhista. Então, todo enfermeiro que queira exercer a profissão aqui na Irlanda, ele não precisa ir lá no QQI, procurar essa equivalência no NFQ e tal. Ele vai direto no conselho de enfermagem e procura as diretrizes do conselho de enfermagem e segue o que eles determinarem para fazer a equivalência da sua formação na Irlanda. É mais ou menos o que eu venho falando desde o início dos meus vídeos, né? Basicamente, como validar o seu diploma de enfermeiro na Irlanda. Mas isso vale para todas as outras profissões que possuem um conselho trabalhista. Então, eu sei que, por exemplo, fisioterapeutas, nutricionistas, contadores e por aí vai, todos eles possuem um conselho trabalhista. Então, eles não precisam procurar o QQI, o NFQ, mas sim o conselho trabalhista daquela profissão e seguir as diretrizes deles. Aí você pode me perguntar, pô, mas como eu vou saber se minha profissão tem ou não um conselho trabalhista? E aí é onde a gente vai para um site que eu vou dar a dica aqui agora, que chama NARIC. NARIC, na verdade, é um... NARIC, a pronúncia aí é o de menos. É um centro, na verdade, que pertence ao QQI.
e esse centro ele tem um banco de dados grande que possui as profissões de mais ou menos 160 países e diversas profissões, praticamente 1.200 profissões. E aí quando você vai buscar sua profissão lá, ele vai te dizer qual que é o nível daquela profissão do seu país aqui na Irlanda. Além disso, esse site possui um outro banco de dados gigante com as profissões na Irlanda que possuem conselhos trabalhistas. Então a gente vai para o site deles e agora eu vou descrever, vou mostrar passo a passo como fazer essa busca. Primeiramente aqui a gente tem o site do QQI. QQI significa Quality and Qualifications Ireland. Se você der uma lida aqui, destrinchar o site direitinho, ele te fala quem são eles, né, o que eles fazem, como eles trabalham e por aí vai. Basicamente aqui, se você quiser ser mais objetivo, vem nessa aba What We Do, que significa o que nós fazemos, e aqui embaixo você vai ter reconhecimento de qualificações estrangeiras, digamos assim. É basicamente o passo a passo para você ter saber como você faz esse reconhecimento. Aqui em cima você tem Qualification Recognition, que é reconhecimento das suas qualificações. Nesse primeiro link aqui, você vai ter um banco de dados que vai te mostrar as 1.200, quase 1.200 profissões do mundo inteiro lá que eu tinha te falado. Basicamente, essa é a página do NARIC, né? NARIC, como é que queira chamar. Se você pôr a página um pouquinho para baixo, você vai ter uma opção de país e o tipo de educação. Então vamos digitar aqui, né, Brasil, para filtrar a nossa busca. E vamos digitar aqui, por exemplo, Higher Education. Dá um search e aí o site ele vai fazer uma busca e ele vai te apresentar 8 qualificações: título de bacharel, licenciatura, título de tecnólogo, título de arquiteto, título de alguma coisa aqui que não saiu direitinho, certificado de especialista, mestre, doutor, e é isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, o técnico de enfermagem, na verdade, ele não está como tecnólogo. Deixa eu fazer uma busca em Further Education. E aí ele vai me dar duas opções. Título de técnico, técnico em Specialization. Se a gente clicar nesse técnico, ele vai mostrar pra gente aí algumas informações adicionais sobre essa profissão. Então, título de técnico, Brasil. Aqui na Irlanda, essa profissão equivale ao nível 5 do NFQ. Esse basicamente seria o técnico de enfermagem ou um técnico de qualquer outra área. É o título de técnico. Ele não fala muito detalhado, mas essa que é a profissão equivalente aqui na Irlanda. O que você precisa fazer é imprimir essa página e levar para o seu empregador. Vamos supor, você vai para uma entrevista de trabalho, eles vão te exigir essa equivalência aqui na Irlanda, e aí você imprime essa página e fala, olha, tá aqui a equivalência do QQI, né? Eu entrei no site, olhei no banco de dados do NARIC, minha profissão no Brasil equivale ao nível 5 aqui na Irlanda, e você, obviamente, provavelmente vai ter que apresentar o seu diploma, seja ele traduzido ou não, conforme o seu empregador pedir, e aí ele vai te aceitar, porque isso equivale ao trabalho de cuidador de idosos na Irlanda. E assim você faz para qualquer outra profissão. Porém, se você voltar na página aqui, vamos voltar mais um tiquinho na página anterior, e você chegar no fim dessa página aqui, profissões reguladas, controladas, como é que é aí sua tradução? Tem um link aqui que vai abrir uma outra página e essa página vai te mostrar as profissões na Irlanda que possuem órgãos regulatórios, conselhos trabalhistas seria talvez a melhor descrição. Então, se você chegar aqui embaixo, é um arquivo de PDF com 101 páginas, ele tem órgãos regulatórios de tudo quanto é coisa que você imaginar. Para facilitar minha busca, eu vou dar um Ctrl F aqui, que é o encontrar, e vou digitar nurse. Na verdade, já tinha feito isso antes. Tá na página, tem 5 buscas de nurse aqui nesse arquivo. Eu vou dar um enter aqui
E aí a gente já vem aqui, ó, private bodies, os conselhos trabalhistas, tem o On Board Alternate, que é o NMBI, que é o Conselho de Enfermagem na Irlanda, contato, site, etc e tal. E assim vale para qualquer outra profissão. Aqui você tem o conselho dos dentistas, conselho dos médicos, e aí vai. É assim que você vai encontrar o conselho trabalhista da sua profissão. Então esse é o caminho. Basicamente, para quem tem conselho trabalhista, segue as diretrizes do conselho. Para quem não tem, tem que fazer essa busca no site do NARIC, que, né, pertence ao QQI, etc e tal. Imprime o que você encontrar, leva para o seu empregador e aí começar a trabalhar. Até onde eu sei, é gratuita essa fase, essa parte do NARIC, que é só imprimir e levar para o seu empregador, enquanto que as profissões que têm um conselho trabalhista, você eventualmente vai ter que pagar taxas, etc e tal, como o da enfermagem que eu já venho falando nos vídeos anteriores. Basicamente é isso, é assim que você vai começar a sua, digamos, vida profissional aqui na Irlanda. Qualquer pergunta que tiverem que eu puder responder, eu estou às ordens e boa sorte, até a próxima.